Repita assim comigo: bom dia, Espírito Santo. Fale de novo: bom dia, Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche teus olhos, fale com Deus, peça para Ele falar com você nesta manhã. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações nesta manhã, Pai. Que o Senhor, meu Deus, esteja trabalhando em nossas vidas, para que nós possamos, meu Deus, alcançar a Tua perfeita vontade em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala, meu Deus, com aqueles que estão de casa, nos acompanhando, com esses que estão aqui, ó Pai, que a Tua palavra nos transforme, Senhor, mais uma vez e a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele faz parte da vida do crente, faz parte da vida do cristão. Jesus, Ele nos deixou o Espírito Santo, e Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Consolador, aquele que se comunica com o Pai, conectado às nossas vidas, mas não através de uma fala que nós possamos entender, não através de uma maneira que nós somos capazes de compreender, mas a palavra de Deus diz que é com gemidos inexprimíveis. É uma forma inefável, uma forma que ela é incapaz de ser descrita, de ser compreendida. E às vezes a gente tenta explicar muitas coisas de Deus, a gente tenta achar sentido para as muitas coisas, a gente tenta encaixar as coisas de Deus na nossa maneira de compreender, tenta encaixar as coisas de Deus na nossa maneira de vermos o mundo. Mas a nossa forma de enxergarmos as coisas é extremamente limitada. Os nossos olhos são limitados, os nossos pensamentos são limitados. A nossa mente, por mais criativa que ela possa ser, por mais extraordinária que ela seja, e a ciência diz que o nosso cérebro, ele é uma ferramenta extraordinária, por mais extraordinário que possa ser, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos criar na nossa mente, imaginar as coisas de Deus. E a palavra de Deus, ela nos explica de forma limitada, de forma com que nós possamos compreender. Por mais que às vezes as pessoas digam que o texto bíblico, a palavra de Deus às vezes seja difícil de entender, não é difícil. Basta nós lermos 1, 2, 3, 20 vezes, nós vamos entender. Uma hora vai abrir a compreensão. É como quando a gente estudava, ou como quando você estuda, que você lê algo, e parece que você não compreendeu. O que você faz? Você lê de novo, e você lê mais uma vez, e depois você separa as partes, para você tentar compreender parte a parte, para o todo fazer sentido.
E a gente busca fazer sentido. Porque quando a gente estuda, a gente está estudando ensinamentos humanos. E eu estou falando de estudos, de ciência, das coisas desse mundo. Nós estamos estudando coisas que homens criaram, coisas que homens descreveram, coisas que homens instruíram. Então, se alguém instruiu, eu sou capaz de compreender. Repita assim comigo: se alguém instruiu, eu sou capaz de compreender. Um exemplo é a tal daquela fórmula lá, como é que é a fórmula lá dos gregos, que eles fizeram para descobrir lá o triângulo, como é que é? Teorema de Pitágoras. A gente só precisa entender. E às vezes é difícil, não é difícil, irmãos, compreender? É ou não é? Ou só eu levei tempo? Às vezes é difícil de entender, mas pensa comigo no tal do Pitágoras. Ele desenvolveu a fórmula, ele teve que destrinchar o negócio, e escrever de uma forma simples, por mais que não pareça, mas de uma forma simples, para a gente entender. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nossa, pastor, o senhor decorou isso faz tempo? E quando é que eu aprendi isso? Quando eu fui construir a minha primeira casa. Porque os professores na escola, por mais que eles batessem aquilo todo dia na minha cabeça, eu não entendia. Mas aí um dia eu perguntei para o pedreiro que estava construindo, estava colocando as linhas lá, para poder levantar as paredes, que a fundação já estava pronta. Eu perguntei: como é que você sabe que está reto isso daqui, que está tudo certinho? Ele falou: teorema de Pitágoras. Eu falei: não, o meu pedreiro, irmãos, ele não tinha a primeira formação, a formação básica, ele não tinha chegado na 8ª série, hoje é o 9º ano, e ele me ensinou o teorema de Pitágoras. Ele falou: olha, você mede aqui, tira aqui os catetos, tira a hipotenusa, está reto. Eu falei: meu Deus. E a minha mente simplesmente abriu. Em algum momento, irmãos, o entendimento vem, seja das coisas desse mundo, seja das coisas de Deus. Em algum momento a compreensão vem. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu aprendi esse tal desse teorema, que eu entendi o que ele era, para que ele servia. E nós precisamos ler a palavra de Deus e trazer entendimento para nós. Mas às vezes a gente lê, e parece que o negócio não faz sentido. Por quê? A nossa compreensão é limitada. Repita comigo: limitada. É assim a nossa compreensão. E é por isso que Jesus nos deixou o Consolador. Porque de uma forma que nós não compreendemos, Ele intercede por nós, e em nós e através de nós, Ele se liga ao Pai. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, há uma conexão nossa direta com o Pai, e a boca se abre e se fala de uma língua que às vezes não é capaz de se entender, na maioria das vezes não se é capaz de entender. E as pessoas, elas olham para nós e acham que a gente é doido, que a gente está falando coisa inventada da nossa cabeça. Pessoas que não compreendem o agir do Espírito Santo. Mas a partir do momento em que nós compreendemos que quando o Espírito Santo em nós nos leva a estas línguas, nós compreendemos uma conexão direta com o Pai. Mas não é uma conexão da nossa mente, é uma conexão do nosso mais profundo com Deus. E ali o inimigo não tem acesso. O mal não sabe o que está sendo falado, mas quem é que sabe? O nosso íntimo e o Pai sabem daquilo que está sendo tratado.
E nós somos curados, nós somos renovados. A palavra de Deus diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas isso não é algo ruim. É algo bom, porque nós precisamos ser edificados. Mas quando há um alerta a respeito disso, fala que aquele que fale palavras que os outros entendem, para que as outras pessoas sejam edificadas. Então é por isso que eu não subo no altar, não venho ao púlpito e falo em línguas estranhas, porque senão ninguém entenderia, somente eu seria edificado. E é por isso que há ordem na casa de Deus, porque há momento para cada coisa, há momento de você se encher do Espírito, e o louvor é um momento apropriado para isso, para você buscar a presença de Deus, para você adorar a Deus. Os momentos de oração são momentos para isso. Às vezes você pode ser tomado no meio da palavra, pode, e há liberdade para isso. Ninguém aqui, nós não estamos numa igreja engessada que impede, que tenta bloquear o agir do Espírito Santo, de forma alguma. Muito pelo contrário. O Espírito Santo precisa estar vivo, ativo no meio da igreja. E é assim que deve ser. E Jesus nos deixou esse Consolador. Evangelho de João. Abre lá a sua Bíblia. Capítulo 16. Versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e deixou o Consolador, o Espírito Santo para nós, para nos convencer de 3 coisas importantes. Repita comigo, 3 coisas. Fala assim: pecado, justiça e juízo. Para convencer o homem do pecado, para convencer o homem da justiça e para convencer o homem do juízo. O que são as 3 coisas? Pecado é aquilo que faz separação entre nós e Deus. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é aquilo que afasta a presença do Espírito Santo das nossas vidas. É tudo aquilo que nos deixa distantes de Deus. Isso é pecado. As pessoas querem colocar nomes nos pecados, e alguns pecados têm nome, mas não é só isso. Não são só as coisas que cheiram mal por aí, que todo mundo pode ver. São as coisas que também estão aqui dentro, e que só nós sabemos, e que precisa ser tratado. É por isso que existe essa conexão com Deus, para que aquilo que está aqui no nosso íntimo seja tratado, seja cuidado, para que a gente não perca a conexão nunca com Deus, para que nós estejamos ligados ao Pai em todo o tempo. E nos convence também da justiça. O que é a justiça? É aquilo que é reto. Porque o que faz separação de nós com Deus? Os nossos pecados e as nossas iniquidades. Quando nós oramos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. E durante muito tempo eu vi pessoas ensinando que as iniquidades são os pecadinhos, são os errinhos. Irmãos, é só pegar o dicionário. Iniquidade é injustiça. Iniquidade é falta de justiça, é falta do agir correto, é falta de fazer aquilo que é certo. Isso é iniquidade. E quantas iniquidades nós cometemos todos os dias? Quantas falhas nós cometemos todos os dias? Irmãos, e não é fora não, é dentro de casa.
É dentro da própria casa, a gente começa dentro de casa, sendo injusto, sendo iníquo, sendo pesado às vezes. E isso também, nós precisamos ser convencidos. Por quê? Quando nós somos injustos, nós nos afastamos de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, de fazer o que é reto, e também do juízo. O que é o juízo? É o fim, é quando não vai ter mais jeito, ou quando já está tudo resolvido, é quando já está declarado que nós vamos para o céu, ou que a pessoa vai para o inferno, é quando já chegou o fim. Então o Espírito Santo, ele convence os nossos corações daquilo que nós precisamos fazer para que a nossa vida ande direito diante dele, do pecado, daquilo que nós devemos nos afastar, da justiça, de nós fazermos o que é reto, e do juízo, que é o fim, para que nós tenhamos consciência de onde nós queremos chegar, de qual é o caminho que nós estamos trilhando, para onde nós vamos. E para isso o Espírito precisa permanecer vivo dentro de nós, porque vivo ele está, mas precisa estar ativo dentro de nós. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses 5,16, acompanhe comigo. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos, como é que eu posso fazer para manter o Espírito Santo vivo dentro de mim, presente na minha vida? Começa o texto dizendo assim, estejam sempre alegres. Fala para a pessoa que está do seu lado, esteja sempre alegre. Pastor, mas como é que eu faço isso? Porque tem dias maus, tem dias tristes, tem lutas que a gente passa, dificuldades, às vezes é a saúde que abala, às vezes é um infeliz que vem perturbar a gente, às vezes é alguém que quer tirar a nossa paz. Como é que eu me mantenho alegre todos os dias? Como é que eu me mantenho alegre em todo o tempo? Como é? A receita está aqui, olha só, estejam sempre alegres. E aí vem a receita, orem sem cessar. Primeira coisa, eu preciso orar sem cessar. Se eu oro todos os dias, se eu oro todo o tempo, é claro que a alegria permanece em mim. É óbvio que eu vou me manter firme. Orem sem cessar. Que mais? Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 3 coisas importantes para que você fique edificado, cheio do Espírito Santo. Esteja feliz sempre. Orem sem cessar e agradeçam a Deus por tudo. Mas a gente fazendo essas coisas, isso é uma receita, irmãos. A gente precisa encontrar na palavra de Deus as receitas de bolo que tem. E não é difícil fazer um bolo, irmãos, é seguir a receita. Segue a receita direitinho, ouve os conselhos da avó, da mãe. Não grita perto do forno,
não fica fazendo algazarra, não pula, não bate o pé, o bolo cresce. Mas esse não grita, não bate o pé, não pula, não dá na receita. Mas a avó aconselha, a mãe aconselha. Não é assim? Para a massa não desandar, a gente precisa encontrar as receitas, irmãos. Isso aqui que está na palavra de Deus é uma receita básica. Receita simples. E como é que eu posso fazer tudo isso? Estejam felizes sempre. É você acordar cedo. E tem gente que acorda segunda-feira e fala assim: ai, chegou a segunda-feira, puxa vida, que dia ruim. É bom é o fim de semana, bom é a sexta. Já viram isso? Tem um monte, irmãos, de gente que faz isso. Irmãos, a segunda-feira precisa ser comemorada. Graças a Deus, Deus me deu força para mais uma semana. Deus me alimentou para eu passar uma semana de bênçãos. É acordar e você falar: bom dia, Espírito Santo. Que bom que o Senhor está comigo. Bom dia, Espírito Santo. Que seja um dia abençoado. E orar sem cessar. Olha isso, irmão, já acorda orando. Já acorda agradecendo: Senhor, obrigado pela noite de sono. Senhor, obrigado pela coberta, pelo meu quarto quentinho. Tem tanta gente por aí que não tem uma cama para dormir. Tem tanta gente por aí que não tem um quarto para se abrigar. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu uma casa confortável, uma cama quentinha. Irmãos, perceba que como a receita é simples, as coisas na nossa vida, as mais simples, é as que têm maior valor. Senhor, obrigado por eu estar assentado à mesa com a minha família para comer. Tem gente vivendo sozinho por aí, Deus. Tem gente que não tem uma família para poder se assentar, que não tem uma família estruturada, que possa se assentar na mesa. Um está lá assistindo televisão com o prato na mão, o outro está lá no quarto comendo, cada um come uma hora, todo mundo come comida fria. Senhor, obrigado por eu poder estar assentado à mesa com a minha família. Irmãos, isso tem um valor gigantesco, e nós precisamos agradecer a Deus. E perceba que quando eu agradeço a Deus, eu estou orando. Eu continuo orando sem cessar, porque eu estou agradecendo a Deus. E isso tudo se forma um círculo virtuoso, porque eu estou feliz em todo tempo. Então, é um bom hábito eu acordar feliz, eu agradecer a Deus, eu orar em todo tempo. Isso é um hábito que precisa fazer parte da nossa vida. E quando eu executo esses 3 pequenos hábitos aqui, eu consigo seguir o que está escrito no versículo 19, que diz assim: não apagueis o Espírito. Não apaguem o Espírito. E Espírito aí está em letra maiúscula, para você entender que é o Espírito Santo, que não é um espírito de alegria, que não é um espírito de viver na casa de Deus, um espírito de bravura, não é nada disso, é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, quando eu mantenho a oração, quando eu mantenho a gratidão, quando eu mantenho a alegria dentro de mim, eu mantenho a chama acesa, eu mantenho o Espírito vivo dentro de mim. Mas percebe, irmãos, ao longo do dia, a gente passa por dificuldades. Ao longo do dia vem um incircunciso querendo chutar nossa canela, querendo tirar nossa paz. E a palavra de Deus diz para a gente observar tudo, retenha o que é bom, se abstenha de tudo que é mal. E abster é você retirar da sua vida aquilo que é mal. É você não aceitar mais na sua vida
aquilo que tira a sua paz, aquilo que te faz ir por caminhos errados, aquilo que faz você ser injusto. Abstenha-se de toda forma do mal. Tire da sua vida tudo aquilo que estraga você. Tire da sua vida tudo aquilo que magoa, chateia as pessoas que estão ao seu redor. Tire da sua vida tudo aquilo que afasta você do Senhor. E para você tirar tudo, não é um processo fácil. É como o alcoólatra que tenta tirar o álcool da vida dele, porque aquilo afunda a vida dele. Por um tempo ele vai sofrer de algo chamado abstinência. E o que é? É o desejo de voltar àquilo. A abstinência é a vontade de voltar a fazer aquilo que não deveria fazer. É a falta de algo, porque aquilo já estava tão incrustado na vida, tão apegado à vida da pessoa, que ela sofre quando tira. Olha só. Mas só que esse tempo de sofrimento passa. Esse tempo da abstinência passa. Fica para trás. E aí o que precisa ser feito? Alimentar o Espírito. Manter a chama acesa. Manter o fogo vivo. Para que as vontades de fazer as coisas erradas, elas não voltem na nossa vida. Para que os desejos pelas coisas que nos afastam de Deus, não voltem na nossa vida. Abra lá a sua Bíblia, Levítico, capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículo 12, diz assim: Levítico é o livro das instruções a tudo o que deveria acontecer no tabernáculo, na casa de Deus ali, na tenda de Deus. Diz assim, versículo 12: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deverá ser apagado. Fala comigo assim: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deverá ser apagado. Agora fala assim, põe a mão no seu peito, bate no seu peito, fala assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não deverá ser apagado. Você é templo do Espírito Santo. O altar está aí dentro. O fogo não pode cessar aí dentro. Precisa arder continuamente. O sacerdote desse templo é você. Você é o sacerdote dessa tenda. Você é o sacerdote dessa casa. E a palavra de Deus diz que todas as manhãs o sacerdote acenderá o fogo e manterá a chama acesa. O fogo não se apagava no templo. A chama estava acesa continuamente. O altar precisava ser incendiado todas as manhãs. O altar precisava ser organizado todas as manhãs. O holocausto, o sacrifício, precisava ser colocado em ordem todas as manhãs. Você é templo. Você é tenda do Senhor. Todas as manhãs, organize a sua vida. Todas as manhãs, alinhe os seus pensamentos com as coisas que são do alto. Todas as manhãs, ore, alegre-se, agradeça,
Faça esse fogo arder todas as manhãs na sua vida. Mantenha essa chama acesa durante o dia. Quando o sol se pôr, mantenha a chama acesa. Fala: Senhor, arde em mim, que o seu fogo queime dia e noite, que o seu fogo se mantenha aceso na minha vida em todo o tempo. Que o fogo do Espírito Santo arda no seu coração em todo o tempo. Que a chama do Espírito Santo arda dentro de você, desde o amanhecer até o anoitecer, e que nas madrugadas o Senhor te visite, que você seja despertado, que você seja visitado em sonhos, em visões, que o Senhor traga para a sua vida o renovo todos os dias, que você acorde pela manhã e diga: bom dia, Espírito Santo, obrigado por essa noite incrível, maravilhosa que o Senhor me deu, obrigado, Senhor, por este dia que será o dia mais abençoado da minha vida. Todos os dias você precisa declarar isso. O Senhor, Ele te encherá, você transbordará de alegria. O fogo vai vazar daí de você, e vai arder naqueles que estiverem ao seu redor. Você será instrumento de Deus, para fazer o fogo arder nos corações que estiverem próximos a você. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoará, guardará a sua vida, e fará a luz dele resplandecer em você, em nome de Jesus.